Meu nome é Mariana Armondes Pais, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Atualmente, eu sou pesquisadora no Instituto Max Planck para a História do Direito, em Frankfurt am Main, na Alemanha. Minha tese de doutorado foi sobre a construção de normatividades a respeito das propriedades escrava e fundiária no cotidiano do judiciário brasileiro entre 1835 e 1839. Atualmente, o meu projeto de pesquisa é sobre a construção de categorias jurídicas de dependência que se situam entre a escravidão e a liberdade em Angola, sobretudo no século XIX. Então você deve estar se perguntando o que uma historiadora do direito veio fazer num canal do YouTube que fala sobre a escravidão contemporânea. Bom, o que acontece é que há algum tempo eu realizei uma pesquisa em 107 decisões prolatadas pelos TRFs, pelos Tribunais Regionais Federais Brasileiros, e que analisavam o mérito de ações judiciais com base no artigo 149 do Código Penal, que é o artigo que tipifica o crime de redução à condição análoga de escravo. Todas essas decisões que eu analisei, elas foram prolatadas após 2006, que foi o ano que o STF decidiu que era competência da Justiça Federal processar e julgar os crimes com base no artigo 149 do Código Penal. Bom, no ano de 2003, o artigo 149 do Código Penal, ele sofreu uma importante modificação legislativa que definiu quais situações configurariam crime de redução à condição análoga de escravo. De acordo com a literalidade do tipo do artigo 149, as situações que configuram crime de redução à condição análoga de escravo são trabalho forçado, existência de jornadas exaustivas, existência de condições degradantes de trabalho e restrição da liberdade de locomoção da vítima. Porém, analisando essas 107 decisões dos TRFs, a gente percebe algumas características na fundamentação que são bastante peculiares. Dessas 107 decisões, 57 são decisões absolutórias, ou seja, que julgaram o réu não culpado pela prática do crime do artigo 149 do Código Penal. Dentre essas 57 decisões absolutórias, 5, na sua fundamentação, não abordam a existência ou não das situações previstas no Código Penal, mas, pelo contrário, essas 5 decisões discutem elementos que não estão expressamente previstos no Código, como, por exemplo, sujeição absoluta da vítima ao agente ou supressão completa da vontade da vítima. Dentre essas 57 decisões absolutórias, outras 38 admitem a existência fática de um dos elementos previstos no artigo 149 do Código Penal, porém consideram que a existência fática dessas situações não é algo suficiente para configurar o crime do artigo 149, o crime de redução à condição de escravo. Então a pergunta que se coloca pra gente é: por que esses juízes e juízas dos TRFs, em alguns casos, decidiram contra a literalidade da lei, contra o que está expressamente previsto no artigo 149 do Código Penal? Seja adicionando na sua fundamentação elementos que não estão previstos no tipo, como, por exemplo, a sujeição absoluta da vítima, seja desconsiderando os elementos do tipo como suficientes a configurar o crime de redução à condição de escravo. Bom, existem várias hipóteses explicativas de por que os juízes decidiram dessa maneira nesses acordos. Uma das hipóteses que eu decidi avançar na minha pesquisa foi a questão da influência das interpretações doutrinárias. 65% de todas as decisões analisadas, das 107 decisões analisadas, citam textos jurídicos, sejam eles livros, artigos ou monografias. Porém, na esmagadora maioria dos casos, os textos jurídicos que são citados nas decisões dos TRFs são ou manuais ou códigos comentados. O problema é que nesses manuais e códigos comentados vigora a interpretação de que o bem jurídico protegido pelo artigo 149 do Código Penal é a liberdade individual da vítima.
Ou seja, aquelas situações previstas no artigo 149, trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, elas só são hábeis a configurar o crime de redução à condição de escravo se elas implicarem na completa restrição da liberdade individual da vítima e na sua sujeição absoluta ao agente. Ou seja, essas interpretações presentes nos manuais e nos códigos comentados que são citados, elas ignoram as modificações legislativas introduzidas no artigo 9º de 2003. E elas legitimam essa interpretação que ignora as modificações de 2003 com base na necessidade de se interpretar o tipo numa suposta redação original do mesmo, que seria fundada nas ideias de restrição total da liberdade e de sujeição absoluta da vítima. Inclusive, para justificar, para legitimar essa interpretação restritiva, é muito comum que esses textos citem autores e decisões judiciais anteriores a 2003 e, em alguns casos, inclusive anteriores à Constituição de 88. Ou seja, a interpretação proposta, defendida por esses textos jurídicos, ela é extremamente continuista, na medida em que ela não vê em 2003 uma ruptura importante no ordenamento jurídico brasileiro, mas apenas uma modificação que deveria ser interpretada à luz de uma continuidade entre a redação original do artigo e a modificação de 2003. Bom, e o que está subjacente a essa interpretação restritiva e continuista do artigo 149? Uma das minhas hipóteses é que o que está por trás disso é uma coisa mais geral, que é uma concepção muito específica de história do direito em geral e da história do direito penal em particular, que ela também é linear e evolucionista. É muito comum a gente encontrar nesses manuais um capítulo inicial que, em geral, recebe o nome de escorço histórico. Esse escorço histórico costuma ser um capítulo que pretende, em poucas páginas, contar a história da evolução do direito, a história do direito penal, da formação do direito penal, desde o surgimento das sociedades até os dias atuais. O grande problema é que esses escorços históricos, eles não são pesquisa original. Além de não serem pesquisa original, eles são extremamente endógenos, na medida em que não há consulta à produção especializada da área, e sim referências a outros manuais. Então, em geral, os autores, ao montarem esses escorços, esses apartados históricos de poucas páginas, eles se referem a eles mesmos, aos próprios juristas, que não são os juristas especializados na construção desse saber. Então não há qualquer referência aos debates acadêmicos mais recentes de história, de ciência política, de sociologia, de antropologia e por aí vai. E o que acontece é que, ao serem endógenos e ao se referenciarem apenas uns aos outros, esses escorços históricos acabam funcionando como uma espécie de legitimadores do direito vigente, na medida em que a história contada é uma história linear e de evolução do direito penal, de que ao longo dos séculos o direito penal ele foi se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, se aperfeiçoando. Ou seja, as modificações importantes que ocorreram no ordenamento e especificamente no ordenamento jurídico penal, elas não foram rupturas com o direito anterior, mas sim modificações de continuidade, aperfeiçoamento. Então, esse tipo de narrativa, esse tipo de ideia que a maioria dos juristas tem sobre a formação do direito atual, de novo, repetindo, linear e continuista, impacta também na maneira como os juristas interpretam o tipo penal. Então, a maneira, especificamente, voltando ao nosso caso, que é o caso da escravidão contemporânea, a maneira como muitos dos textos citados nessas decisões dos TRFs
propõe que seja aplicado o artigo 149 do Código Penal. É uma maneira que bebe em velhas interpretações desse artigo, interpretações anteriores a 2003 e, em muitos casos, anteriores à Constituição de 88. Então, o que a gente percebe é que um saber profissional específico, que é um saber que os juristas constroem a partir da leitura desses manuais, desses códigos comentados, que, mais uma vez, são endógenos, são autorreferenciais, muitas vezes orienta as suas decisões judiciais. E no caso da escravidão contemporânea, orienta restringindo consideravelmente a aplicação e a própria eficácia do tipo do artigo 149 do Código Penal. Bom, eu não vou ficar me alongando muito aqui. Os resultados dessa pesquisa, eles foram publicados tanto como um capítulo no livro Trabalho Escravo Contemporâneo, Conceituação, Desafios e Perspectivas, que foi organizado pela Lívia Miralha, pela Juliana Hernandes e pela Rayane Oliveira, e também um artigo que foi publicado na revista eletrônica do Instituto de Investigaciones Ambrosio Rioja. Os dois trabalhos estão disponíveis gratuitamente online para quem quiser consultar os maiores detalhes da pesquisa. Obrigada!